Em cada item, utilize a malha e faça um esboço do gráfico da função quadrática. Para fazer o gráfico, nós precisamos de valores, a gente precisa de coordenadas. Nós precisamos supor valores, tá? Aqui eu tô com a tabela pronta, mas eu já vou mostrar de onde eu tirei os valores. Bom, os valores de x eu fiz suposição. Eu supus menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Eu podia supor menos valores? Podia, só que eu corro o risco de não conseguir encontrar curva. Lembra que na função quadrática nós não estamos mais trabalhando com função linear, nós não estamos mais trabalhando com uma reta, nós estamos trabalhando com uma parábola, certo? Com uma curva. Ela pode ser ascendente ou descendente, mas a gente está trabalhando com uma curva. Então eu preciso chutar vários valores, vários pontos, para tentar encontrar essa curva. E normalmente a gente tenta alguns valores negativos e outros positivos, certo? Então o que a prof fez aqui? Para a gente relembrar certinho. O que eu fiz? Peguei a função x ao quadrado mais 8x mais 15 e quando eu supus que o x valia menos 3, eu substituo o x por menos 3, certo? Como esse menos, esse sinal não é da função, mas sim do número, ele fica entre parênteses, para saber que o sinal também está sendo elevado ao expoente 2. Todo número negativo elevado ao expoente par resultado positivo. Lembrem sempre disso, é uma das propriedades de potência, certo? Todo número negativo elevado ao expoente par, resultado positivo. Se ele for elevado ao expoente ímpar, resultado negativo. Então, menos 3 vezes menos 3, 9. Mais com menos, dá menos 8 vezes 3, 24, e o mais 15 a gente apenas copia. Bom, menos... Deu 0, né? O resultado já está aqui, a prof não viu, tá? Menos 24 mais 15 mais 9, o resultado é 0. Então, quando x é menos 3, y é 0. E quando x é menos 2? Bom, vim aqui no lugar do x, coloco menos 2. Menos 2 elevado a 2 é 4. Mais com menos é menos, e 8 vezes 2, 16. 4 positivo, menos 16 mais 15, o resultado é 13. Então, quando o x for menos 2, o y será 3. E quando o x for menos 1? Menos 1 elevado a 2 é 1. Mais com menos é menos, 8 vezes 1 é 8. Mais 1 menos 8 mais 15, o resultado é 8. Então, quando o x é menos 1, o resultado é 8. Queridos, para quem fez a tarefa certinho, sabe que isso aqui é mais rápido de fazer do que de falar, igual eu estou falando agora aqui. Certo? Faz bem mais rápido do que a prof está comentando aqui. Quando x é 0, 0 elevado a 2 mais 8 vezes 0 mais 15. 0 mais 0 mais 15, próprio 15, certo? Então, quando x é 0, y é 15. E quando o x é 1? 1 elevado a 2 mais 8 vezes 1 mais 15. 1 mais 8 mais 15, 24. Quando x é 1, y é 24. Quando x é 2, quanto que vai dar o y? 2 elevado a 2 é 4, mais 8 vezes 2, que dá 16, mais 15. 4 mais 16 mais 15, 35. Então, quando x for 2, y será 35. E quando x for 3? 3 elevado a 2, mais 8 vezes 3, mais 15. Nós temos aí 9 mais 24 mais 15. Quando x for 3, y será 48. Por que a gente fez tudo isso aqui? Para conseguir construir essa tabelinha. Com essa tabela construída, a gente consegue formar o nosso gráfico, certo? Quando x é menos 3, y é 0. Tá aqui o teu pontinho A. Quando x é menos 3, y é 0. Pontinho B. Quando x é menos 2, y é 3. E assim ele vem subindo e acompanha aqui todo o nosso gráfico bem certinho. Ok? Letrinha B. Mesmo trabalho, gente. Aqui, ó, minha tabela já está construída, mas para construir ela eu tive que fazer aqui, aplicar os valores para essa função. Menos x ao quadrado, mais 2x, mais 8. Aqui você precisa do seguinte, ter um número negativo, que é o menos 3, mas você também tem o sinal que é da função. Você vai ficar com menos
o menos 3 entre parênteses elevado a 2. O menos 3 elevado a 2 dá 9 positivo. No entanto, o 9 positivo com o menos, que é da função, você fica com o menos 9, tá? Mais com menos aqui dá menos, 2 vezes 3 dá 6. Menos 9, menos 6, mais 8, você fica com menos 7, ok? Mesma coisa continua para todos os números negativos, então você vai ter o sinal da função mais o sinal do número. Você não faz o jogo de sinal direto. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses tem que ser elevado a 2. Quando você eleva a 2, esse número fica positivo. E depois o sinal dele, então, daí do positivo com o negativo, você continua tendo um resultado negativo. Mais com menos que dá menos, 2 vezes 2, 4, menos 4 mais 8, 0. Certo? Então, quando o x for menos 2, teu y será 0. Mesma coisa aqui, ainda sinal negativo, elevado ao expoente par, dá positivo. No jogo de sinal com menos, ele continua negativo. Mais com menos dá menos, 2 vezes 1 dá 2. Menos 1, menos 2 mais 8, 5. Então, quando x é menos 1, teu y é 5. Quando x é 0, você anula tudo que tem x e fica apenas com o coeficiente, né? Então, 0 elevado a 2 e 2 vezes 0, tudo vai dar 0. Você fica apenas com a parte do coeficiente, que é 0 e 8 para x. Quando o teu x valer 1, quanto que valerá o y? Bom, agora esse menos aqui é apenas o menos da função, certo? Menos 1 elevado a 2. Esse menos não faz jogo de sinal, porque ele é o menos da função, ele não é o menos do número, ele não está entre parênteses. Esse menos não vai fazer jogo de sinal aqui com o expoente. O resultado disso, então, continua negativo. 1 elevado a 2 é 1 e o menos da função continua. Mais 2 vezes 1, 2, mais 8. Você fica aí com 9, certo? Então, quando teu x é 1, teu y é 9. Quando teu x é 2, 2 elevado a 2 é 4, o sinal permanece porque é da função. Mais 2 vezes 2, 4, mais 8, você tem aí, então, o 8 como resultado. Quando x é 2, y é 8. E quando x é 3, menos 3 elevado a 2, vai dar menos 9. Mais 2 vezes 3, que é 6, mais 8, você tem aí 5 como resultado. Fez a tabelinha, montou a tabelinha, vai construir o gráfico. Vai marcar todos os pontos que você tem, ó. Ponto A, que é menos 3 e menos 7, tá aqui. Marquei o ponto A. Ponto B, menos 2 e 0, tá aqui. Marquei o ponto B. Ponto C, menos 1 e 5, tá aqui. 0 e 8, tá aqui. Marcadinho no ponto D. 1 e 9, tá aqui. Por sinal, é o vértice da nossa parábola. 2 e 8, tá aqui. 3 e 5. Beleza, nosso gráfico está construído, nossa parábola está construída. E como o A dela é negativo, aqui ó, um A, né, menos 1, como ele é negativo, ela abre aqui para baixo, ok? Tem gente que me diz que pensa assim, quando é negativo, é carinha triste. Sabe aqueles smilezinhos, com aquela boquinha triste assim, viradinha? Tem gente que me diz que faz esse pensamento para não esquecer a posição da parábola. Letra C, então, nós temos aí 4x ao quadrado mais 12x menos 5. Temos que supor valores para x. Temos que fazer os cálculos aí das nossas funções, tá? Quando x é menos 3, ó, menos 3 elevado ao quadrado é 9. 9 vezes 4 é 36. 12 vezes menos 3 é menos 36 e menos 5. 36 positivo com negativo se anula e a gente fica aí com menos 5 como valor para y. Ok? Depois você tem ali, quando x for menos 2. Menos 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 4, 16. 12 vezes menos 2, menos 24, menos 5. Ficamos aí com menos 13 como resultado. Quando o valor de x for menos 1. Menos 1 elevado a 2 é 1. 1 vezes 4 é 4. 12 vezes menos 1, menos 12. E o menos 5. E você fica novamente com o menos 13. Quando eu olhei isso, eu disse, como assim? Como que eu vou ter quando x é menos 2, o y é menos 13? E quando x for menos 1, também é menos 13. É porque, na verdade, a gente já está voltando na curva da parábola, ok? Por isso que a gente começa a ter esses valores aqui se repetindo. E quando x for 0? Daí o y é menos 5.
né? Porque quando x é zero, gente, ele anula aqui os dois termos que tem x e você fica só com o coeficiente. E quando o x for 1, daí 4 vezes 1 ao quadrado é 1, vezes 4 é 4, 12 vezes 1 é 12, 4 mais 12, 16, menos 5, 11. Beleza. E quando o x for 2? 4 vezes 2 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 12 vezes 2, 24. Menos 5, 35. E quando o x for 3? 3 ao quadrado é 9 vezes 4, 36. 12 vezes 3, 36. 36 mais 36, 72. Menos 5, 67. Então, gente, aqui estão, com os pontos. Claro, de repente, se eu não tivesse escolhido começar pelo menos 3, se eu tivesse começado um pouco antes, eu teria mais pontos aqui desse lado também. Nem sempre a gente chutando consegue achar aí todos os pontos de uma maneira simétrica, mas já é suficiente para a gente conseguir traçar o nosso gráfico. Então, para fazer a número 2, você tinha que pegar a função da letra A, identificar então ali quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C. A sempre é o coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado. Nesse caso aqui, o A é 1, certo? B é o que acompanha o x elevado a 1. Nesse caso é o 8. Menos B vai ser menos 8. E 2 vezes A, 2 vezes 1. Ou seja, menos 8 dividido por 2, que é menos 4. Então, o ponto X onde ocorre o vértice das parábolas da atividade anterior da letra A é igual a menos 4, ok? Se a gente voltar lá no gráfico, onde que está o vértice? Ele estará bem... O ruim é que como o gráfico tem números tão grandes, fica mais difícil. Mas, bem aqui, vou fazer um risquinho. Se eu fizer um pontinho, não vai aparecer. Bem aqui, certo? A gente tem ali, então, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Depois aqui o menos 5 que está marcado no meu gráfico. O vértice, a pontinha mais baixa da parábola, ela está bem no menos 4. É possível da gente ver isso, analisar isso apenas olhando para o gráfico. Na letra B, identifica quem é o teu A e quem é o teu B. Nosso B é 2, nosso A é menos 1. Então, coloca na fórmula, menos 2 sobre 2 vezes menos 1, que também vai dar menos 2. E fração aparente, quando eu tenho numerador e denominador iguais, eu tenho um inteiro. E na divisão, menos com menos, resultado positivo. Então, nosso vértice da parábola do segundo gráfico é x igual a 1. E da terceira, identificamos aqui, então, nosso B é 12, mas devido ao sinal aqui da fórmula fica menos 12. O nosso A é 4, então 2 vezes 4, 8. Menos 12 dividido por 8 não dá um resultado inteiro, então a gente apenas simplifica a fração e fica aí com menos 3 meios, como vértice da nossa terceira parábola dos exercícios que nós fizemos. O próximo exercício, onde diz assim, a soma de dois números positivos é 8. Determine esses números a fim de que seu produto seja o maior possível. Bom, se a soma de dois números é 8, posso dizer que x mais y é 8. Já isolo o meu y ali de um lado. Com isso a gente já começa, digamos, a construção da nossa função, certo? Se x mais y é 8, eu posso dizer que y é igual a 8 menos x. E ele quer saber o produto, certo? Então, P é igual a x vezes y. Produto, né? A gente está pegando aí uma multiplicação. X vezes y. No momento em que eu disse que y é igual a 8 menos x, eu posso vir aqui e substituir o nosso y por 8 menos x. Então, você fica com x multiplicando 8 menos x. Isso vai te dar 8 vezes x, 8x, e x vezes x menos x ao quadrado. Claro que para pensar na função quadrática, a gente gosta de colocar esse aqui como primeiro termo e esse aqui como segundo. Mas o fato dele aparecer fora de ordem não altera, ok? Bom, o que nós vamos fazer então? Vamos construir o nosso gráfico, certo? Para construir o gráfico, o que a gente faz? A gente chuta os valores para y. Nesse caso, como a gente sabe que o número é 8, a gente já vai do 0 até o 8. E procura valores para y correspondentes. Se fosse um número enorme, o 20, claro que eu não ia chutar do 0 até o 20. Eu podia ir de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Mas como aqui era só até o 8, a gente vai de 1 em 1 mesmo. Porque daí vai ficar um gráfico bem construidinho. Quando x é 0, y também é 0, ok?
Quando x é 1, 8 vezes 1, menos 1 ao quadrado, 8 menos 1 igual a 7, tá? Nosso y é 7. Quando x é 2, nosso y é 12. Quando x é 3, nosso y é 15. Quando x é 4, nosso y é 16. Quando x é 5, nosso y é 15. Quando x é 6, nosso y é 12. Quando x é 7, nosso y também é 7. E quando x é 8, nosso y é 0. Com esses pontos, a gente entra aqui na nossa coordenada e constrói nosso gráfico, tá? Ponto A, passando aqui no 0 e 0, ó, bem na origem. Ponto B, 1 e 7, marcadinho aqui. Ponto C, 2 e 12. O ponto D, 3 e 15. O ponto E, 4 e 16. 5 e 15. Beleza. Determine quais números a fim de que o produto seja o maior possível. Bom, qual é o produto maior possível que o nosso gráfico está mostrando? Ele está aqui. O maior produto que teve foi o 16, que está no 4 aqui no x. Ou seja, quando nós multiplicamos 4 vezes 4, nós temos 16, maior produto possível com a soma de dois números, cujo resultado é 8, certo? Então, nossa resposta da número 3, a gente monta o gráfico para chegar na resposta da 3, onde a gente vai dizer que os dois números são 4. Claro, gente, como isso aqui é um número pequeno, fica muito fácil de fazer até por tentativa e erro. Você vai, dois números que dá 8, 1 mais 7 dá 8, e 1 vezes 7 é 7. 2 mais 6 também dá 8, 2 vezes 6 é 12. 3 mais 5 também dá 8, e 3 vezes 5 é 15. 4 mais 4 também dá 8, 4 vezes 4 é 16. Logo, os dois números que somados têm o resultado 8 e o maior produto possível é 4 vezes 4, que é 16. E 4 mais 4, que dá 8. Dava para fazer de cabeça. Só está te mostrando que quando te pedir isso para um número enorme, você pode construir o gráfico que você também vai chegar no resultado confiável. Ok? O exercício 4, então. Ao soltarmos um objeto de certa altura, a força da gravidade irá atraí-lo em direção à superfície da Terra. A física nos diz que a distância aproximada, representada aqui pela letra D, desse objeto, que esse objeto percorre após ser solto, é dada pela fórmula D igual a 4,9 vezes T ao quadrado. Nesse caso, D é a medida em metros e T é o tempo em segundos. Sabendo disso, responda. Como é possível determinar a profundidade aproximada de um poço utilizando uma pedra? Gente, às vezes a gente fica pensando que aqui tu já precisa de uma resposta cheia de fórmulas, cheia de explicações. Solta a pedra e conta os segundos. Agora, daí na letra B, sim, a gente vai ter que utilizar essa formulazinha aqui. Uma pedra demorou 4 segundos. É como se a pessoa fosse lá, né? Soltou a pedra, cronometrou o tempo e o tempo deu 4 segundos. Opa, com essa informação, a gente consegue calcular qual a profundidade aproximada do poço, utilizando a fórmula que a gente recebeu aqui no exercício. D igual a 4,9 vezes T ao quadrado. T é o tempo em segundos, igual a gente recebeu essa informação aqui. Tempo em segundos. A gente recebeu o tempo em segundos, então é só nós colocarmos o 4 no lugar do T. E agora, 4 vezes 4 é 16. 4,9 vezes 16, 78,4 metros. A gente entende que aqui, ó, D é a medida em metros. Então, quando a gente encontra D, a gente encontrou a medida em metros. Portanto, 78,4 metros é a profundidade desse poço fictício aí, né, no caso, em que a pedra levou 4 segundos para atingir o fundo do poço. Considere o retângulo a seguir, de largura x e comprimento 2x. Com base nisso, faça o que se pede. Queridos, a partir do momento que esse retângulo está cortado ao meio, ele também vira 2 triângulos, certo? Da forma como ele está cortado aqui. Determine uma fórmula que dê a área A do retângulo em função de x. Bom, pensando ainda no retângulo inteiro. Área, tranquilo, é largura vezes comprimento. X vezes 2x. Certo? X vezes 2x, 2x ao quadrado. Esse 1zinho aqui multiplica com esse 2, 1 vezes 2 é 2, e x vezes x é x ao quadrado. Pronto. Então, determine uma fórmula que dê a área do retângulo em função de x, 2x ao quadrado. Pronto. Essa parte resolvida.
E encontre uma fórmula que dê o perímetro P do retângulo em função de x. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar x dessa largura aqui, x dessa largura aqui, x mais x. 2x desse comprimento mais 2x do ali de cima. Quando eu somo tudo isso, 6x. Então, deu. Fórmula do perímetro está feita. Use o teorema de Pitágoras e obtenha uma fórmula para a medida d da diagonal do retângulo. Teorema de Pitágoras, vocês devem lembrar, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, chama o a de hipotenusa, alguns gostam de utilizar h, igual a soma dos seus catetos elevados ao quadrado. Nesse caso, vamos utilizar d, vamos utilizar x e vamos utilizar 2x, já que ele já está nomeado, certo? Então, ó, d ao quadrado, que é a hipotenusa, teorema de Pitágoras, é igual à soma dos seus catetos ao quadrado. X ao quadrado mais 2x ao quadrado, certo? 2x elevados ao quadrado, gente. 2 vezes 2 é 4 e x vezes x é x ao quadrado, certo? E esse x ao quadrado a gente ainda não mexeu com ele. Agora, para a gente somar isso aqui, bom, eu tenho 1 aqui antes do x, nunca posso esquecer disso. 1 mais 4 é 5, x ao quadrado mais x ao quadrado, permanece x ao quadrado. Porque é uma soma. Quando eu multipliquei, ok. Quando é soma, ele só permanece. O que eu tenho que fazer agora? Eu quero tirar esse quadrado daqui, certo? Para eu fazer isso, coloco os dois lados dentro da raiz. D ao quadrado, corto o expoente com o índice da raiz e eu vou tirar para fora. Agora aqui, lembra que 5 multiplica x ao quadrado. Só que o 5 está elevado a 1, o x está elevado a 2. Esse 2 eu posso cortar. O 5, como estava elevado a 1, permanece dentro da raiz, certo? Então, tua resposta, o teu teorema de Pitágoras te ajuda a chegar nessa resposta aqui para uma fórmula para a medida d da diagonal do retângulo. D igual a x vezes raiz de 5. A número 6, o custo C em milhares de reais para se produzir X toneladas de metal em uma fábrica é dado pela equação 20 mais 60x menos 0,75x ao quadrado. Espero que vocês tenham percebido que a gente tem aí uma função quadrática. Apenas a gente costuma ver esse aqui como primeiro termo, esse como segundo e esse como terceiro. Tá? Só está fora da ordem e a gente pode organizar a ordem, não tem problema. Com base nisso, faça o que se pede e responda as perguntas. Primeira diz assim, faça um esboço do gráfico dos custos em função da quantidade de toneladas produzidas. E olha, ele nos dá um detalhe aqui, ó. Numere X de 20 em 20 e C de 200 em 200, ok? Porque senão você não teria espaço para poder fazer o teu gráfico. Bom, o que a gente faz então? Vamos chutar aqui, ó. Tá mandando X de 20 em 20. Vou chutar valores para o X de 20 em 20, ok? Então, quando eu chuto valores do x de 20 em 20 e aplico na função, quando o x é 0, nosso C é 20, ok? Quando o x é 20, o nosso C é 920. Quando o x é 40, o C é 1220. Quando o x é 60, o C é 920. E quando o x é 80, o C é 20 de novo. Legal, quando você encontra esses valores iguais aqui, é sinal que você conseguiu encontrar vértice da parábola, conseguiu encontrar tudo, tá? É muito bom quando isso acontece. Então, beleza, aplicamos a função, chutamos valores para x, encontramos os valores de C. Pelo tamanho deles, você já percebe porque que nos deu a dica lá para fazer de 200 em 200, né? Porque senão a gente não iria conseguir aí construir o gráfico. Queridos, gráfico construído, como aqui eu coloquei no GeoGebra, ele fez de 100 em 100 aqui, tá? O Y para mim, o C no caso. E também deixou daí de 100 em 100 aqui embaixo, ok? Mas então aqui você tem o gráfico bonitinho, tá? Que vocês tinham que fazer no livro também. E daí vem com a pergunta da letra B. A produção de quantas toneladas de metal gera o maior custo? Queridos, quando ele quer o maior custo, ele está querendo aí o nosso gráfico da função, ele está querendo o nosso vértice, tá? Que a gente pode fazer calculando pelo x. Por quê?
o meu gráfico ali, ele ficou com proporções muito grandes. Ele está pulando de 100 em 100. De repente, visualmente, fica complicado. Joga ele na fórmula que daí você tem certeza do resultado. Teu B é 60, teu A é 0,75, menos 60 dividido por menos 1,5, e você tem aí 40 toneladas de metal, gerando o maior custo da sua produção, certo? E quantas toneladas de metal precisam ser produzidas para que o custo seja de 20, e aqui já avisa que tem que ser com X diferente de zero. Então, se você voltar aqui na tabela, olha só, quando que o teu C será 20? Quando você construiu a tabela, você já respondeu aquela letra C, tá? Quando que o teu C será 20 com o X diferente de zero? Se X diferente de zero, aqui não vale. Então, quando que ele vai ser 20? Quando o teu X for 80. Logo, está respondida com a letra C. Quando você tiver aproximadamente 80 toneladas, você vai ter aí um custo de 20. Então, na nossa tabelinha, a gente já tem a resposta. Esse aqui, se a gente está lá no software e consegue aproximar o gráfico, visualmente também já tem a resposta. Como às vezes não é tão visível isso no gráfico, joga nessa formulazinha e você tem a resposta aí também. A número 7, pessoal. De acordo com algumas pesquisas de mercado, construiu-se um modelo para as vendas de uma nova máquina de lavar roupas por meio da equação V igual a menos 4x ao quadrado mais 16 menos 12, mais 16x menos 12. Nesse caso, V representa o valor em milhões de reais das vendas ocorridas no mês X, após o lançamento da máquina de lavar. Quando se espera que as vendas mensais alcancem seu valor máximo? O valor máximo é vértice da parábola. Eu consigo calcular o vértice da parábola sem construir a parábola? Sim. Se eu conheço A e B, eu consigo. Jogo na formulazinha, eu nem preciso construir a parábola, e eu consigo calcular o seu vértice. O seu vértice vai ser no 2. Logo, se eu estou procurando mês, vai ser no segundo mês. Pronto. Não precisei construir a parábola, mas consegui identificar qual será o seu vértice. De acordo com esse modelo, qual será o maior valor para V? Bom, se eu quero o maior valor para V e sei que o maior valor de V vai acontecer no segundo mês, o que eu faço? Eu pego a minha função e aplico o valor aqui para X. E eu vou descobrir quando que o meu V vai ser o mais alto possível, certo? Pego a minha função, estou querendo encontrar um valor mais alto e já sei que isso vai acontecer no segundo mês. Então, aqui no lugar de X, eu coloco o 2, certo? 4 vezes 2 elevado a 2, mais 16 vezes 2, menos 12. Menos 16, mais 32, menos 12, e você chega aí a um valor de 4 milhões. É o que acontecerá no segundo mês da venda dessa máquina de lavar roupas. Ok?